Olá, meu irmão. Não sei qual momento do seu dia você está tendo acesso a esse vídeo. Eu só espero que seja um momento de conhecimento, que você cresça ainda mais e que a gente possa desenvolver. A última aula que nós tivemos, ou na outra aula programada, você teve uma discussão sobre doutrinas e sobre a história da Igreja Batista. Hoje nós vamos iniciar uma caminhada para pensar sobre o Evangelho em si. O que você entende sobre o Evangelho, como está o seu relacionamento com Deus em relação a isso e como o Evangelho chegou até você. Eu sugiro que você coloque para o pastor Rodrigo, agora já estou oficialmente de férias, coloque para ele alguma sugestão para melhorar ainda mais essas aulas ou algum feedback também de como nós podemos fazer o melhor para que a gente possa crescer e quem sabe abençoar outras pessoas também. Eu queria agora que você trouxesse a Bíblia para perto. Na aula de hoje nós voltaremos sempre nas Escrituras, estaremos olhando alguns assuntos da palavra. Então vamos lá. O que é Evangelho, meu irmão? Uma sugestão para você, não olhe o restante do slide, vou até tirar aqui, mas você pode escrever e assim que tiver o chat com o pastor Rodrigo, no próximo domingo às 10 da manhã, você já coloca o que você escreveu no primeiro momento, o que você entendia que é o Evangelho. Você pode dar pausa aí para poder escrever e aqui eu já sigo. Evangelho em grego significa boa notícia. Uma boa notícia, umas boas novas, essa é a ideia. Qual notícia você deu hoje? Qual notícia você recebeu hoje? Você soube notícia de alguém? Porque a melhor notícia a ser dada, e ela continua sendo atual, é que Jesus Cristo, Ele é a salvação. É que só Jesus Cristo salva. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O texto vai dizer, primeiro o judeu e também do grego. Então a salvação ela não tem acepção de pessoas de acordo com classe social, de acordo com pensamentos. Não, nada disso. O Evangelho ele veio até nós e nós não vamos nos envergonhar dele. É só ele que pode trazer a salvação. E para a gente entender a questão do Evangelho, o Evangelho é um tema recorrente em todas as Escrituras. Porque essa é a boa notícia que norteia todo o relacionamento de Deus conosco. Agora existem 6 grandes tópicos ou 6 grandes janelas que resumem a mensagem da salvação. E nessa aula nós veremos os 3 primeiros e vamos colocar alguns vídeos também na turma virtual para que você possa aprofundar um pouquinho mais. Eu te aconselho, se você ainda não faz parte da turma virtual, manda o teu e-mail para o pastor Rodrigo, de preferência um Gmail, você aceita o convite e aí você tem acesso aos vídeos que já aconteceram, até a conversa da aula já está postada lá, e aí você pode estar voltando nesses assuntos, parar, dar uma pesquisada no Google, alguma coisa nesse sentido, e a gente espera que continue sendo uma experiência muito boa. Mas pensando no Evangelho, qual é essa primeira grande janela do Evangelho? A dinâmica da aula de hoje vai ser bem diferente da aula passada. Nessa aula a gente vai analisar os textos e resumir em uma palavra o que os textos bíblicos têm em comum. Só para ajudar a nossa aula, eu separei 3 textos bíblicos e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. É importante dizer que eu estou utilizando a nova versão internacional. Então você vai poder olhar, talvez comparar com a sua versão. Eu vou seguir direto, e eu te aconselho a não ficar somente olhando para o que vai aparecer na tua tela, mas que você possa também olhar para o que está lá, olhar na tua versão bíblica, dar uma pausa no vídeo e aí você volta para esse assunto. Mas vamos lá. Primeira sequência de textos bíblicos. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas,
e por tua vontade elas existem e foram criadas. Próximo texto bíblico, Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Terceiro texto bíblico, Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Lembra? Olhe os textos bíblicos, se precisa pausar, vá em outras versões. E o que esses 3 textos bíblicos têm em comum? Tente resumir em uma palavra, pode até ser uma palavra composta. Anote aí, meu irmão, por favor, em algum lugar. Eu preciso dar esse tempo para você poder correr atrás disso. Se você precisa de mais tempo, pause, porque agora eu vou passar. E aí eu já vou colocar o que eu entendi olhando para esses textos. Esses textos falam sobre a criação. Criação. Todos os textos bíblicos que nós falamos até agora falam sobre criação. O primeiro ponto da mensagem do Evangelho está em Deus, está em quem Deus é, está em quem o que o Senhor faz. O nosso Deus que é bom e continua sendo bom. O nosso Deus que criou os céus e a terra. Nosso Deus que criou um céu para nós morarmos com Ele. Criou o paraíso. A maneira como Ele criou o ser humano, sempre expressando o amor dEle, enquanto que Ele não precisava fazer nada disso, porque Ele é Deus, Ele é completo. A Bíblia não me permite entender que a criação surge porque Deus precisa ser glorificado. Deus não tem uma necessidade de ser glorificado. Nós, que por sermos criatura dele, precisamos glorificá-lo. Mas Deus Deus é perfeito, Deus é eterno. Então tudo aqui, nesse primeiro ponto da mensagem do Evangelho, relaciona-se a Deus. Vamos para o nosso segundo ponto. E vai ter uma segunda série de textos bíblicos, o mesmo esquema de ainda agora, tá? Então vamos lá, os textos bíblicos são esses aqui. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Marcos 8:38 diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Em Colossenses 1:21 diz: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Novamente, irmãos, o que esses 3 textos têm em comum? Você precisa de um tempo para ir olhar em outras versões? Faça isso, por favor. Mas olhando para cá, resuma isso em uma palavra e anote em algum lugar. Eu já vou passar aqui a minha interpretação sobre os textos, tá? Enquanto você está procurando aí. Mas na realidade, esses textos, para mim, eles passam a ideia do pecado. Está relacionado a pecado. O ser humano foi uma criação maravilhosa que Deus fez. Mas o pecado está em nós. O pecado surge em nós. Dentre a responsabilidade que Deus nos deu desde o início, nós optamos a desobedecê-lo. Então, a Bíblia diz que em pecado me gerou a minha mãe, né? Nós já descendemos de pecado, somos uma geração de pecadores desde Adão. E esse problema do pecado é terrível, é terrível, terrível. Primeiro porque nós agredimos a criação do nosso Senhor com o pecado. O pecado contamina as pessoas que estão próximas da gente, o pecado acaba afetando a nossa cidade, o nosso país, afeta o mundo, afeta o universo, afeta o cosmos. O pecado tem um efeito cósmico. E, inclusive, o nosso Deus, que nos criou, que é eternamente bom, como retribuímos o cuidado dele com o pecado? Então o pecado é muito terrível.
Mas vamos agora à terceira janela do Evangelho, tá? A terceira janela, eu vou passar aqui os textos bíblicos. Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Hebreus 9:27, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma vez só, e depois disso enfrentar o juízo. E Lucas 12, do 2 até o 5, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo de quem mata o corpo e depois nada mais pode fazer. Mas eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo pode lançar para o inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Lucas é bem completo quando ele fala sobre esse assunto aqui. Então, olhando para esses três textos bíblicos e pensando que eles são a terceira janela do Evangelho, sobre o que esses textos estão falando, o que eles têm em comum. Precisa em outros textos bíblicos, em outras versões, vá. Precisa pausar, pause. Não espere a minha resposta, por favor. Minha resposta só vem confirmar aquilo que você aprendeu de acordo com o texto. Mas agora eu já vou passar a minha resposta. Esses textos bíblicos, ao meu ver, eles têm em comum a questão do juízo. O juízo. Porque Deus nos criou e Deus é perfeito. Só que nós pecamos. Uma boa definição de pecado é que pecado é transgredir a lei ou é errar o alvo. E o pecado tem consequências terríveis. E essa é a ideia do juízo de Deus. Então assim nós fechamos essa primeira parte sobre a mensagem do Evangelho. E essa é a metade da mensagem e ela fala sobre uma má notícia. Quando a gente for falar sobre as boas novas, sobre as boas notícias, tem uma parte de uma má notícia, né? É igual aquela pergunta que a gente faz, você quer saber a parte boa ou a parte ruim primeiro? Pois a parte ruim, neste caso aqui, tem que vir primeiro. A gente só passa a entender o que é a mensagem do Evangelho quando a gente compreende as consequências que nós temos por conta do pecado. Aí a mensagem do Evangelho faz sentido. Eu preguei recentemente aqui na Memorial dizendo que a mensagem, a maneira que a gente compreende a nossa fé depende muito de como nós compreendermos o que é o pecado e quais os efeitos do pecado sobre a nossa vida. Então nós precisamos falar sobre isso. No entanto, eu já aviso, nós não podemos ficar só neste ponto. Porque Deus criou, porque o ser humano pecou e o pecado traz consequências. Ficar aqui é uma mensagem infernal. Isso não é a mensagem da cruz, irmãos. Aqui é só a metade. Eu não posso, se eu parar a mensagem aqui, eu estou pregando uma mensagem de medo para as pessoas e não é isso que nós queremos pregar. Então, pense nessas três primeiras janelas. Vamos fazer mais uma atividade hoje. Inclusive, pastor Rodrigo, se você quiser pausar esse vídeo para as pessoas que estão na Memorial, você pode fazer isso sem o menor problema. Então, pensando nessas três primeiras janelas, escolha diferentes nomes para esses tópicos. Eu chamei de criação, pecado e juízo. Escolha três nomes diferentes. Anote esses nomes agora, ou quem sabe você já até escolheu nomes diferentes. E assim que o pastor Rodrigo abrir o chat, você já compartilha lá. Por favor, faça isso. E, novamente, meu irmão, aproveite para aprofundar ainda mais os vídeos que estão lá. Esse assunto do Evangelho, ele não se esgota aqui. Mas ele é importantíssimo para a gente entender a nossa caminhada de fé. Eu realmente espero que vocês tenham um tempo muito bom. Porque se você não compreender o que é o Evangelho, você não consegue compreender
em que você crê, por que você crê, fica tudo muito desconexo. A gente terá sérios problemas na nossa vida espiritual se nós acharmos que servir a Deus é simplesmente uma vida na igreja local. Nós servimos a partir da igreja local, só que isso aqui tem que estar por trás. Chamamos isso de cosmovisão cristã. Eu preciso olhar para o mundo com as óticas do Evangelho. Então nós temos sempre que voltar ao Evangelho, irmãos. Fique tranquilo, por mais que você aprofunde nos vídeos, esse assunto sempre será tratado na nossa igreja. Que Deus abençoe você. Não esqueça de entrar na conversa às 10 horas, né? 10h10 no máximo, o pastor Rodrigo vai estar enviando o link. E pode mandar mensagem para a gente também, meus irmãos. Que Deus continue abençoando vocês.